Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Overthinking Club. Então, hoje o episódio é fechar o negócio, o lado que ninguém fala. E a verdade é que eu tenho imensa coisa para falar sobre isto. A verdade é que pela primeira vez num episódio eu tenho 3 páginas completamente cheias de coisas que eu quero falar, de tópicos que eu quero abordar, porque eu sinto que isto é um tema que muita pouca gente fala, porque a verdade é que muita gente acha que fechar um negócio é automaticamente falhar. Quando, na verdade, eu tenho uma opinião completamente diferente sobre isso, porque eu, no meu caso, fechei o negócio não porque eu falhei a nível financeiro, mas sim porque foi uma escolha minha. E é esse o tópico que, então, vamos abordar hoje. Uma das coisas que eu quero começar por falar é que a decisão não foi de um dia para o outro. A minha decisão de eu ter fechado o negócio não foi eu acordar a uma segunda-feira de manhã e decidir que queria fechar o meu negócio, que queria fechar a minha loja. Não, de todo. Tipo que não foi isso que aconteceu. E eu já estava com este pensamento há mais de um ano. Na verdade, eu quando fui para Bali, no ano passado, eu já estava com a ideia de fechar o negócio. Porque a verdade é que já não me estava a dar prazer nenhum o negócio em si. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de estar a fazer as coisas porque eu gostava de estar a fazer as coisas. Ou seja, eu nunca fiz nada contrariada. Eu sempre, tudo aquilo que eu fazia, sempre foi a minha vontade. E a verdade é que a loja, a certa altura do campeonato, deixou-me dar esse prazer. E eu estava muito com aquela ilusão de desistir, vou desistir. E uma coisa que me acontecia imenso era, eu vou dar o prazer às outras pessoas de eu fechar o meu negócio. E quer queiram, quer não, isto é um pensamento muito tóxico para nós mesmos, porque porquê é que nós queremos provar aos outros aquilo que nós somos? Nós só temos que nos provar a nós mesmos e às pessoas que gostam de nós, e até mesmo às pessoas que gostam de nós, onde não temos que provar nada. A única coisa que nós temos que provar é a nós mesmos. Mas lá está, eu estava com uma falsa ilusão que eu estava a desistir. Quando na verdade eu não estava a desistir. Eu simplesmente estava a deixar ir algo que já não me estava a fazer bem para a minha cabeça. E lá está. E quando há aqui a questão de fechar um negócio quando o negócio tem uma boa faturação e que nos deixa felizes na parte de dinheiro, é um conflito interno muito grande, porque é um conflito interno de insistir ou largar. E vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu dei oportunidades ao meu negócio. Vocês não têm noção ao longo deste ano que passou, não é? Porque eu fui para Bali no ano passado, portanto, este ano inteiro que passou, a quantidade de oportunidades, e até mesmo este ano, porque eu só fechei agora a loja em abril, de oportunidades que eu estava a tentar. Imaginem, eu até tenho aqui um texto no meu caderno, de um vídeo que eu fiz, mas que nunca lancei, que era, eu vou dar mais uma oportunidade e se não der resultado, eu vou desistir. E este texto aqui... É um texto um bocado intenso, por isso é que eu também não acabei por nunca publicar este vídeo, porque a verdade é que, pronto, não fazia sentido para mim estar a publicar este vídeo. E lá está, é um conflito interno entre insistir e largar uma coisa que nos está a preencher financeiramente para irmos para uma coisa que é muito incerta, porque imaginem, eu sei que eu faço vídeos a dizer que eu estou desempregada, mas a verdade é que eu não estou desempregada, eu continuo a trabalhar com as redes sociais, ok? Só que o problema das redes sociais é que é um negócio muito incerto. Nós trabalhamos por conta própria, mas eu este mês tanto posso faturar 500 euros, como no próximo mês posso faturar 20, como no próximo... Ok, 20 nunca vou faturar, porque 20 era tipo... um story de 3 segundos, não é? Mas o que eu quero dizer é tipo, eu tanto deste mês posso faturar 100 ou 200 euros, como no próximo mês posso faturar 3 mil, como no próximo mês posso faturar 5 mil, como no próximo mês posso faturar só 500. Portanto, é um negócio que é muito instável, vocês nunca vão saber qual é que é o vosso ordenado ao certo, a não ser que vocês fechem um contrato com uma marca e que a marca vos pague mês a mês, ou seja, o contrato seja de durabilidade de 12 meses e nesses 12 meses a marca é obrigada a pagar-vos 1.500 euros, vamos supor, por mês, porque caso contrário, vocês simplesmente estão à vossa mercê. À mercê da quantidade de conteúdo que postam, à mercê das marcas que querem fechar ou não com vocês. Portanto, a verdade é que trabalhar com criação de conteúdos é um bocado complicado nesse sentido e ter uma loja é muito melhor, principalmente quando, no meu caso, que eu já tinha um negócio totalmente estruturado, a minha loja já tinha mais de 20 mil clientes, se eu não estou em erro. Era um negócio totalmente estruturado, nós todos os meses faturávamos mais de 5 dígitos, não havia nenhum mês em que faturássemos menos de 5 dígitos.
Portanto, a verdade de estar a fechar um negócio que estava a dar certo porque eu, dona, não estava bem mentalmente para aguentar o negócio em si, é um peso emocional do caraças, porque nós sentimos que falhamos. Nós sentimos todos os dias do tipo, tu tens a certeza que queres fazer isso? E a dúvida das outras pessoas, porque a toda a gente que nós vamos falar, eu lembro-me de falar com todos os meus amigos, e os meus amigos tipo, olha, mas tu estás bem? E eu juro por Deus que todas as perguntas que os meus amigos faziam era, mas estás bem? E a verdade é que eu não estava bem, porque a loja tinha um peso enorme a nível de responsabilidade que eu não gostava de ter. Eu não gostava de ter esse peso na fase de vida em que eu estava. E eu já tenho a loja mesmo há imenso tempo e chegou uma certa altura da minha vida em que eu já não estava feliz a ter a loja e, voltando ao tópico do início de eu senti-me contrariada, era uma coisa que era horrível. Estão a ver quando vocês estão a trabalhar numa coisa que vocês não gostam de trabalhar? Era a mesma coisa em relação à loja. E eu trabalhava na loja e não estava a gostar de trabalhar na loja. E eu só me levantei aqui porque eu quero ligar o ar-condicionado, está a ficar um calor do caraças aqui no estúdio. Estúdio não. Aqui na minha sala. E lá está, é um sentimento que falhamos, comparamos-nos com outras pessoas, ficamos um bocado com o ego ferido, porque foi aquilo que eu vos disse no começo, que é o facto de nós estarmos a assumir isto publicamente. As pessoas, eu sei que muita gente que não gosta de mim pensou assim, estás a ver que já fechaste a loja? E muita gente não percebe que eu fechei a loja porque simplesmente eu já não estava feliz, não tem nada a ver com o financeiro, não tem a ver com dívidas, não tem... E eu já sei que vou levar outra vez com comentários, porque eu meto-me também, não é a jeito, porque ninguém se mete a jeito, mas eu meto-me a jeito de levar com estes comentários, porque eu falo sobre este tópico abertamente, e eu sei que a mente dos portugueses é tão pequenina que eles não percebem o que é priorizar a saúde mental e não priorizar o financeiro. Quantas e quantas pessoas que eu já não ouvi falar que despediram-se do trabalho porque o trabalho não as deixava feliz. É tão simples quanto isso. E eu despedi-me de uma empresa, não é despedi-me de uma empresa, e eu fechei uma loja porque não me estava a deixar feliz. E lá está, esta comparação com outras pessoas é compararmos com outros negócios em Portugal, porque quem não em Portugal, a maior parte dos negócios, a maior parte das pessoas tem negócios. A verdade é essa, é que Portugal é feito, muita da economia de Portugal é feita por negócios. Então nós compramos-nos às outras pessoas, nós ficamos do tipo, mas será que esta é a escolha certa? Aquela pessoa ali que tem aquele negócio, de certeza que já passou por uma situação muito parecida à minha. Será que eu devo ou não fechar? Será que... Ou seja, nós acabamos por ficar com um cansaço mental, que depois acaba por ser um cansaço físico, porque estamos a tomar uma atitude que é tão responsável, porque quer ou quer não, estar a fechar um negócio é uma responsabilidade do caraças, no sentido em que, no meu caso, eu ainda tinha as redes sociais para me darem suporte financeiro, mas obviamente que nós deixamos de ter ali um suporte ainda maior, que era o nosso negócio, e é uma estabilidade, entendem o que eu quero dizer? E lá está, acaba por ser um cansaço gigantesco a nível mental e físico, porque nós tanto queremos como não queremos, e por isso é que eu demorei tanto tempo a tomar esta decisão, demorei 1 ano a tomar esta decisão, porque a verdade é que era tão complicado, porque sempre que eu pensava, ok, vai ser desta, depois pensava, mais uma vez o dinheiro pôs-se à frente da minha felicidade. Até que chegou uma altura em que eu pensei, olhem, vou dar o lixa-se e pronto. E foi quando eu tomei a mesma decisão, que foi este mês de Abril, foi quando eu falei com a minha mãe, foi quando eu falei com todas as pessoas que estavam envolvidas no negócio em si, olha, vou fechar. E uma coisa que me acontecia muito era eu estar muito ligada constantemente ao meu negócio. E a questão de ter a pressão de vender e de faturar, de ganhar dinheiro, mas também perder muito a minha paz, estar presa a algo próprio que eu criei. E onde é que eu quero chegar com esta conversa? Que é, o meu trabalho na internet sempre foi muito meu. No sentido em que eu sempre fui a Jecas, que era criadora de conteúdo. Eu nunca fui a Jecas da Revive Store. E desde que eu comecei a ser as Jecas da Revive Store, eu deixei de gostar desse sentimento. Porque eu, por um lado, era bom, foi isto que eu já disse a muitos dos meus amigos, que é, por um lado é bom, porque obviamente o meu negócio bombou imenso por ser as Jecas, e eu sei perfeitamente disso e sou muito grata a tudo aquilo que eu construí, mas, por outro lado e por outro ponto de vista, a minha imagem estar associada significava que eu ia ter automaticamente, peço imensa desculpa se vocês ouviram esta moto a passar, mas a moto é mesmo muito barulhenta, whatever, por o facto de eu ter a minha imagem muito associada também era uma coisa que era negativa, porque as pessoas
estavam a comprar na Revive Store a pensar em mim e a pensar nas expectativas minhas. Não sei se me faço entender. É a mesma coisa quando vocês estão a comprar um produto que uma influenciadora recomendam muito. Vocês vão com as expectativas extremamente altas, extremamente positivas, extremamente isto. Ou seja, vocês basicamente, como influencer, vocês têm vários tópicos a preencher, não só vender o produto, mas sim também preencher todos aqueles tópicos e todas aquelas expectativas que as pessoas criaram em relação a vocês. E a verdade é que isso tem um peso gigantesco e eu deixei de gostar de ter esse peso gigantesco em mim. E eu acho que se o meu negócio não estivesse tão ligado a mim, se eu não fosse a cara tão do meu negócio, obviamente que a faturação ia ser mais baixa, mas a verdade é que eu acho que se eu não tivesse a minha cara associada ao meu negócio, provavelmente não teria fechado o meu negócio. Porque a verdade é que eu tinha um peso tão grande em relação à minha loja ser minha, que eu já não gostava mais dessa sensação. Deixou de ser fixe, deixou de ser bacana, deixou de ter o seu brilho. E a verdade é que o lado meu de fechar o meu negócio foi que também o meu negócio começou a perder muito o meu brilho aos meus olhos. E foi aquilo que eu também mencionei no primeiro episódio do podcast, que foi: eu vejo-me a vender tecnologia o resto da minha vida? Sim ou não? E quando eu cheguei à conclusão de eu não sei se quero isto o resto da minha vida, pelo menos na fase de vida que eu estou, não sei se o quero. Peço desculpa. Então foi aí que eu decidi, tipo, ok, bola para a frente, está na hora de seguir a minha vida. E lá está, a culpa de eu querer parar, quando eu devia estar grata. Isto aqui é que é um tópico que me lixa a sério, que é: e eu devia estar grata por tudo aquilo que eu construí, por todo o sucesso que eu tive. Tipo, eu tinha uma página no Instagram com mais de 80 mil seguidores de clientes que gostavam do meu... Clientes ou possíveis clientes, ou possíveis pessoas não, pessoas, 80 mil pessoas. Vocês já sabem o que é que são 80 mil pessoas? São literalmente 2 estádios de Alvalade cheios. E eu tinha 80 mil pessoas só no Instagram. No TikTok tinha também uma conta com 80 mil que acabei por perder e depois pronto, criei outra e esta outra tinha 20 mil. Mas eu devia estar tão grata... ou seja, isto aqui era o pensamento que eu tinha antes de tomar esta decisão, que era a culpa de eu querer parar, mas que eu devia estar grata. Ou seja, nós temos sempre esta noção de nos querer autossabotar, do tipo: mas tu vais fazer isso, mas tu devias era estar grata por ter o sucesso que tens. E a verdade é que eu não deixo de estar grata, mas o facto de eu querer parar não influencia eu estar grata. E é que é tão simples quanto isso. Imaginem, o facto de vocês trabalharem numa empresa 20 anos e aquela empresa vos dar toda a knowledge que vocês sabem hoje em dia, mas a verdade é que vocês ao final de 20 anos sentem: ok, esta empresa já não me preenche mais e eu quero sair desta empresa, e saem da empresa. Isso não quer dizer que durante 20 anos, ou até mesmo depois, vocês não estejam gratos por tudo que vocês aprenderam naquela empresa. A única coisa que acontece é que simplesmente vocês querem seguir a vossa vida e está tudo certo. Ou seja, vocês não deixam de estar gratos. E lá está. Isto aqui também era um sentimento que me acontecia imenso, que era sentir que estou a desperdiçar uma oportunidade. Eu também demorei muito tempo a tomar esta decisão, porque eu pensava sempre: eu estou a desperdiçar uma oportunidade de fazer dinheiro. Eu estou a desperdiçar. E a verdade é que eu neste momento estou a desperdiçar uma oportunidade de fazer dinheiro. Eu, por exemplo, este mês de Abril, eu fechei a meio do mês, o que significa que eu não faturei nada e daqui em diante não vou faturar nada em relação à loja. Portanto, eu estou a desperdiçar uma oportunidade de fazer dinheiro. A verdade é isso. Eu tenho que ser curta e grossa neste sentido, porque eu estou a desperdiçar uma oportunidade. Mas este sentimento de estar a desperdiçar uma oportunidade não é um sentimento que é positivo. Ou seja, eu quando estava a tentar tomar a atitude de fechar a loja, eu pensava: fogo, mas eu estou a desperdiçar a oportunidade de negócio, eu estou a desperdiçar isto. E está tudo certo em querer desperdiçar, está tudo certo em querer te priorizar a ti, em querer priorizar a tua saúde mental, porque o dinheiro não é tudo quando tu não estás bem. Para que é que queres estar a faturar milhares de euros por mês quando tu não estás bem? E lá está, o medo do julgamento. O medo do julgamento também foi um dos sintomas, não, fatores que me fazia pensar imenso, que era:
O medo do julgamento da família, o medo do julgamento da sociedade. Dos meus amigos não, porque eu já sabia que os meus amigos, tipo, são super chill em relação a esse assunto e os meus amigos não me julgaram em único sentido. A minha família, não vou mentir, que julgou. Tipo, não vale a pena estar aqui a passar paninhos quentes na minha família. Eles têm que assumir as consequências dos seus atos. Portanto, a minha família, obviamente, que me julgou um bocadinho. A sociedade em si também, eu sei perfeitamente disso. Pelos comentários que eu recebi no TikTok, obviamente que vai sempre haver o medo do julgamento. Mas se tu não estás bem, mais vale levares com esse julgamento e passar desse julgamento tu ficas bem do que estares constantemente mal porque tens medo do julgamento e estás mal porque estás a continuar com uma coisa que não querias continuar. É tão simples quanto isso. Ainda bem que eu ultrapassei o meu medo do meu julgamento e simplesmente tomei a decisão de fechar o meu negócio, porque caso contrário eu ainda ia continuar com este medo e ia continuar com uma coisa que não me estava a fazer feliz. E agora, falando assim de o pós de fechar a loja, o alívio, eu já falei disto no primeiro episódio, mas o primeiro episódio, a verdade é que eu, quando fiz o primeiro episódio, eu ainda tinha a loja aberta, ou seja, a loja ainda estava a faturar, estávamos nesse momento a escoar todo o estoque que tínhamos na loja e eu já tinha tomado a atitude de falar às pessoas que a loja ia fechar. Aliás, eu acho que foi nesse dia que eu anunciei publicamente que ia fechar a loja, mas a loja ainda estava aberta, portanto, tecnicamente eu ainda tinha a dor de cabeça de ter uma loja. Portanto, o pós-fechar foi um alívio e um vazio, ou seja... O alívio é, eu fechei a loja há quê? 2 semanas, há coisa de 2 semanas. Não foi muito mais que 2 semanas. E eu tenho estado tão aliviada de saber que não tenho dor nenhuma de cabeça para tratar. Porque todos os dias que acordava em relação à loja, eu tinha sempre alguma coisa que tinha que tratar que não estava bem. Sempre. Não havia um dia de paz numa loja, principalmente numa loja de tecnologia. Quem trabalha com atendimento ao público já sabe que não é propriamente fácil, mas para quem trabalha em atendimento ao público com lojas de tecnologias, seja FNAC, seja Vorten, seja, no meu caso, a minha loja, vai sempre haver um perrengue para tratar. E o alívio que é acordar e só sentir paz, sabem o que é acordar e sentir paz? Não tem preço. Mas é que não tem preço. Eu tenho acordado todos os dias com uma leveza e os meus próprios amigos dizem-me, tipo, Jeicas, tu estás completamente diferente. A forma como tu falas, a forma como tu brincas, a forma como tu ages, estás a voltar a ganhar o teu brilho, que parece que perdi ao longo dos anos, e é perfeitamente normal, porque eu de facto estava mesmo muito exausta nesse sentido. E só de eu acordar, e estou agora tipo, a também ter uma reflexão, porque eu já não falo deste tópico há algum tempo, portanto eu também estou agora a refletir, que é o alívio de eu acordar todas as manhãs e não ter mensagens de clientes para responder, não ter e-mails para responder, não ter fornecedores, não ter que ir a correr para ali, não ter que correr para acolá, não ter que fazer isto, não ter que fazer aquilo. Oh malta, é tão bom, é que é um alívio que eu nem me sei explicar. E o vazio, eu não me sinto propriamente vazia, eu estava com muito medo de me sentir vazia, estava com muito medo de fechar a loja e ficar sem rotina. E muito pelo contrário, eu desde que fechei a loja tenho mais rotina do que quando tinha a loja aberta. Eu todos os dias tenho tanta coisa para fazer, tipo, só para vocês terem uma noção, hoje é domingo e eu estou a gravar podcast. E eu, aos domingos, quando tinha loja, eu passava o dia todo no sofá a dar scroll. E não estou a gozar, não estou mesmo a gozar. Eu era capaz de passar quase o dia todo a dar scroll e ao final do dia, pronto, editava lá um vídeo ou outro só para dizer que fiz alguma coisa e foi isso, that's it. Hoje é domingo, eu acordei, fiz o meu almoço, gravei um episódio de podcast com um amigo meu, estou a gravar outro episódio agora, e quer não, episódios de podcast demora sempre algum tempo, depois de gravar isto, vou para o PC editar, tanto o episódio do meu amigo, tanto o vlog que eu tenho para editar, tanto este podcast, portanto, eu achava que ia sentir um vazio de rotina, mas muito pelo contrário, e eu neste momento ainda estou a procurar a minha identidade depois disto, porque eu passei tanto tempo com uma loja aberta que eu já não sei quem é que é a Jeicas sem a Revive Store. Eu estou a reconhecer agora quem é que ela é. E estou a gostar mesmo muito, by the way. A minha ansiedade diminuiu 200 ou 300%, o que é brutal. E lá está, a redescobrir a minha rotina e a minha energia. Ou seja, eu agora tenho que redescobrir o que é que eu vou fazer durante os dias e onde é que eu vou colocar a minha energia. E a verdade que eu tenho adorado isso. Eu tenho adorado descobrir novas coisas para fazer. Uma das coisas que eu ainda não coloquei em prática, mas quero muito colocar em prática, é voltar a fazer exercício físico. Eu estou péssima nesse sentido. Não estou gorda,
mas não estou no meu corpo não é o meu corpo de sonho, mas o corpo que eu queria ter. Portanto, eu tenho que mudar isso urgentemente, mas lá está, eu estou a descobrir também a minha rotina, portanto, eu ainda não sei muito bem onde é que vou gastar tempo. Tenho gastado muito tempo em coisas bastante produtivas, by the way, tipo, tenho adorado, mas ainda estou a descobrir, também fechei a loja há 2 semanas, também dei-me o meu tempo. Frases muito importantes que eu pus aqui, que eram frases que eu queria destacar, que é: eu não fechei porque perdi dinheiro, mas porque me estava a perder a mim. E eu sinto que esta frase deixa-me mesmo um bocado emocionada até, porque eu estava a perder a mim, eu estava a perder a Jéssica, estava a perder as Jecas, estava a perder a felicidade, estava a ganhar ansiedade, estava a perder juízo. Juízo não é juízo em si, é tipo paciência. Estava muito estressada, descarregava em pessoas que não devia descarregar, tinha uma sobrecarga de energia muito grande, porque a verdade é que eu tinha a minha vida exposta por ser influenciadora. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebia. É que isto é ridículo, as pessoas não têm mesmo noção nenhuma, e por isso é que eu tomei esta decisão também, porque a verdade é que eu vou-vos dizer mais ou menos o que é que me acontecia. E eu sou uma pessoa que também tem o direito de tirar férias, ok? Há muitas lojas, negócios portugueses, que durante o mês de agosto inteiro estão fechados. Mas há pessoas que preferem tirar férias, tipo, uma semana aqui, uma semana acolá, outra semana acolá. Que era o meu caso. Eu sempre gostei de tirar férias espontaneamente ao longo do ano. Não gostava, tipo, só tirar o mês de agosto ou o mês de setembro. Não, eu gostava de fechar. Eu gostava de tirar férias assim randomly. E a minha mãe, que trabalhava comigo, ela tratava de tudo. E vocês não têm noção da quantidade de vezes que a minha mãe ouvia: pois as Jecas agora está de férias, portanto quando é que isto vai ser tratado? Do tipo que eu não podia tirar férias. E não é a dona da loja, é as Jecas, ou seja, a quantidade de vezes que eu recebia mensagens a dizer: eu sei que estás de férias, mas podes-me dar uma ajuda nisto? Jecas, não sei o quê, também estás sempre de férias e depois a tua loja. Tipo, o que é que vocês têm a ver com isso? É que é tão simples quanto isso. O que é que vocês têm a ver com isso? A partir do momento em que vocês fazem uma encomenda, a encomenda chega à vossa casa, vocês têm um serviço de apoio ao cliente totalmente para vocês. Qual é que é a diferença de eu estar na loja ou estar alguém a tratar das coisas por mim? Se o serviço fosse diferente porque eu não estava lá, no sentido em que vocês não tivessem as coisas tratadas porque eu não estava lá, ok, têm todo o direito de pensar: ok, mas quando é que isto vai ser tratado? Agora, vocês tendo um serviço totalmente igual, eu não percebo, sabem? Eu não percebo. E lá está, eu comecei a perder muito a mim, comecei a perder muito a minha paciência, e sabia a coisa que eu odiava era isso, porque eu sou uma pessoa extremamente paciente, eu não discuto. E eu sentia muito que estava a perder a minha paciência. Isso não é uma coisa boa também para quem tem um negócio, não é? Porque vocês têm que ter paciência para aturar os clientes, a verdade é essa. E nem tudo o que funciona faz sentido continuar. É tão simples quanto isto. Nem tudo o que traz dinheiro faz sentido continuar. E era isto que eu estava a sentir. Para que é que eu estou com isto? Qual é que é a felicidade que isto me está a trazer? Vocês ouvem-me muito mais feliz hoje em dia a falar, por exemplo, do meu podcast, que me dá um total de 0€, e quando vos digo é 0€, é 0€, do que propriamente a falar sobre o meu negócio. Que foi um negócio durante 3 anos, que obviamente que se vocês falassem com as Jecas de há 2 anos atrás, ela ia estar super radiante. Mas agora as Jecas de 3 anos depois já não está assim tão radiante quanto isso. E o meu negócio estava a ir bem e eu é que não. E é tão forte esta frase, porque é a mesma frase do início praticamente, mas um bocado por outras palavras, que era: estava tudo bem a nível de faturação, estava tudo bem em todos os sentidos, mas eu não. E o facto de eu não estar bem, obviamente, acaba por ser uma consequência para tudo o resto, o que não devia ser. Mas infelizmente, quando vocês têm um small business, mesmo que vocês tenham imensos funcionários, no meu caso eu tinha 2 funcionários a tratar das coisas por mim, mais a pessoa que tratava do site, mais isto, mais aquilo, mas a verdade é que, tipo, ordenados mesmo era eu mais 2 funcionários. E a verdade é que mesmo com isso é super complicado vocês desligarem. É super complicado mesmo. E eu lembro-me quando eu falei disto com os meus amigos disseram: Jecas, tipo, porquê é que não contratas alguém para fazer tudo por ti, para ser um clone teu? A verdade é que isso na prática, isso não funciona assim. Vocês vão ter sempre que fazer alguma coisa. Seja
entrar na vossa conta bancária para fazer devoluções, seja tomar uma decisão sobre comprar algum produto, seja isto, seja aquilo, seja aquilo outro, vocês vão ter sempre alguma responsabilidade, porque a verdade é que é um small business, ou seja, todas as grandes responsabilidades, não, as grandes respostas que a empresa tem que dar, tem que ser a cara não, tipo a patroa, é assim que eu posso chamar, que eu não gosto muito de titular como patroa, what the hell, mas tem que ser essa pessoa a tomar. E lá está. Há coisas que parecem sucesso por fora e desgaste por dentro. E é tão simples quanto isso. E eu estava a ter muito sucesso por fora, e a verdade é essa, não posso estar a mentir que não tinha sucesso, foi aquilo que eu mencionei há bocado, mas a nível de desgaste por dentro, é que é tipo uma frase que é mesmo tão simples quanto isto. E lá está, nem tudo que dá dinheiro vale a pena manter. E mais uma vez eu volto a dizer isto e volto as vezes que tiver que ser, que era eu neste momento estou nas fases mais felizes e mais leves da minha vida, porque para mim sucesso não é só faturar, é parar, porque também temos que ganhar algum controle sobre as situações. Ou seja, obviamente que faturar é bastante importante, mas eu comecei a perder o controlo sobre a situação em si. E quando digo sobre a situação em si, não estou a falar... como é que quando eu falo em perder o controlo, eu falo controlo sobre mim. E eu comecei a perder o controlo no sentido... Como é que eu vos hei de explicar isto? No sentido em que eu já não era a mesma pessoa. Eu estava com um desgaste emocional tão grande que eu já não era a mesma pessoa. E eu estava farta disso, como é óbvio. Imaginem vocês saberem que vocês estão deprimidos e que estão tristes e não conseguem pôr um ponto final nisso. Porque é esse o vosso ganha-pão. É tipo, vocês trabalham por conta de outrem também, o vosso patrão trata-vos abaixo de que nem cão, mas vocês não conseguem ir embora da empresa porque não é o vosso ganha-pão. E era isto que estava a me acontecer. Obviamente que eu não tenho patrão, mas os meus patrões são os meus clientes e eu sentia que alguma coisa estava errada ali e não conseguia sair dali porque não era o meu ganha-pão. Porque a verdade é que quem trabalha com atendimento ao público vai ganhar um espaço no céu. Eu acho que toda a gente neste planeta Terra devia ter uma experiência de atendimento ao público para saber como é que se tratam as pessoas. Porque a verdade é que algumas pessoas são tão sem noçãozinha, mas tão sem noçãozinha, é que são mesmo do pior ser do planeta Terra. Acham que têm razão em tudo e na verdade ninguém... Aquele lema de o cliente tem sempre razão não existe. Isso foi um cliente que inventou. Nenhum empresário... Olha, mas malta, eu digo-vos já que se vocês forem falar com 30 empresários diferentes ou falarem com 30 funcionários diferentes, toda a gente vai olhar para essa frase, vai se rir na vossa cara, no sentido em que se vocês confrontarem as pessoas e dizerem assim: vocês acham que o cliente de facto tem sempre razão? Eles vão se rir e vão dizer assim: sim, claro. E vão concordar, mas a verdade é que ninguém concorda com essa frase. Essa frase foi criada de facto por um cliente, porque a verdade é que muitas das vezes o cliente não tem razão nenhuma. O cliente faz de tudo para ter a razão. E depois cabe-nos a nós, como empresa, querermos baixar as nossas calças para dar razão ao cliente, para ganhar a nossa paz, ou não ganhar paz e ir avante com as situações com os clientes. E uma coisa que me acontecia muito era fingir que estava bem. E vai ser com este tópico que eu também vou depois terminar, que era, eu fingia muito estar bem para conseguir ganhar força. Ou seja, estão a ver aquele fake it until you make it? Eu tentava muito fazer isso. Eu tentava muito fingir que estava bem para conseguir ultrapassar a situação. Ou seja, eu disse assim, ok, eu vou hoje fazer isto, e eu adorava os dias que tinha produtivos porque acabava por não pensar tanto no futuro, mas a verdade é que depois no silêncio da noite eu não conseguia desligar, eu tinha aqui um tópico que eu queria falar, mas agora não está, eu não sei se eu escrevi pequenino, porque eu queria falar sobre uma coisa que era o facto de fingir que estar bem, mas o facto de, tipo, nós nunca conseguirmos desligar. Quem tem uma empresa tem muita mais ansiedade e preocupação, e eu falo disto porque eu tenho imensos amigos meus que têm empresas, que é,
vocês nunca conseguem desligar do vosso negócio, nunca. Até à mesa a falar com a vossa mulher, ou até à mesa a falar com o vosso homem, ou até em conversas de amigos, vai sempre haver esse tópico. Ou seja, porque aconteceu isto, ou seja, porque aconteceu aquilo outro. Ou vocês quando vão dormir e deitam a cabeça na vossa almofada, quantas e quantas vezes é que eu não estava quase a adormecer e pensava, dava-me assim uma luz, oh meu Deus, tenho que ir pesquisar sobre isto amanhã. Dava-me outra luz, olha, tenho que apontar muito rapidamente o título para fazer um vídeo assim. Ou seja, eu muitas vezes estava em momentos em que eu devia estar em paz e não pensar em nada e tinha muita dificuldade em desligar. Por isso é que eu também acho que a loja trouxe uma sobrecarga mesmo grande para mim, porque eu também tinha muita dificuldade em desligar. Mas a verdade é que a atitude está tomada, a atitude está feita e eu, quando gravei o último episódio, não. O primeiro episódio que vocês viram, vocês estavam-me a acompanhar na fase em que eu estava a fechar, ou seja, vocês agora que estão a ver este episódio, a loja já encerrou, faz 2 semanas, se não estou em erro. 2 semanas não sei se faz, mas pelo menos uma semana faz, e posso-vos dizer que esta última semana que eu passei foi das semanas mais incríveis da minha vida desde que eu tinha a loja, e eu adorei, fiz imensa coisa. Estão a ver aquelas coisas que vocês deixam pendentes, que depois, quando vocês têm tempo livre, vocês fazem tudo de uma vez, e a verdade é que essas tarefas até passam assim bastante rápido. Foi isso que eu estive a fazer durante estas últimas semanas. Eu estive a tratar de imensa coisa que já devia ter tratado, mas acabava sempre por adiar porque não tinha energia para as fazer. E pronto, chegamos ao final de mais um episódio. Mais uma vez, vocês não se esqueçam de deixar like, subscrever, deixem hype. O mais importante para mim é os vossos comentários. Eu quero imenso ouvir-vos, eu adoro ouvir-vos, adoro ouvir a vossa opinião. Portanto, já sabem, não se esqueçam de o fazer. E um beijinho muito grande. Não se esqueçam também de passar no episódio anterior, eu provavelmente vou deixá-lo aqui na tela. Subscrevam o canal e vemo-nos na próxima semana.